Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no centro histórico da cidade de São Paulo. Para que você não esqueça, o programa você pode assistir, como sempre assistiu, pela Parabólica, né? Ele também é veiculado, a programação toda do canal é veiculada pela Claro TV e NET TV. E o programa Mercado Futuro está nas 5 redes aí que eu acho que são as redes que vocês mais usam. Então você entra lá, www.programamercadofuturo.com.br. Ao lado esquerdo da sua tela tem os símbolos, né, os ícones do Twitter, do Facebook, do Instagram, do LinkedIn e do YouTube. No link do YouTube, essa entrevista que você vai ver agora, daqui uns 2, 3 dias vai para lá a entrevista, programa integral, e aí você pode assistir quantas vezes você quiser, no dia que você quiser e na hora que você quiser, tá bom? Bem, então isso é o recado para vocês acompanharem. Tem notícias, tem programa, tem textos que eu escrevo, fotos, enfim, o que você encontra nessas redes todas para ficar bem informado. Bem, antigamente se dizia o seguinte, que para você engordar o gado, era um tripé, acho que era manejo, genética e alimentação. E acho que isso vale até hoje, imagino eu. Meu entrevistado me desmentirá se for o caso. Sem dar comida, os animais não engordam, né? Fica o famoso boi sanfona, né? Bem, tem uma empresa no Brasil, uma empresa de origem holandesa, que produz sementes, faz melhoramento genético, né, das sementes, tudo com o intuito, imagino eu, de aumentar a produtividade do rebanho. Isso eu vou conferir com o meu entrevistado. Ele é o engenheiro agrônomo Paulo Ramalho e ele é coordenador de desenvolvimento tecnológico da Barenbrug. Barenbrug é a empresa que ele trabalha. Paulo, muito boa tarde, muito obrigado pela presença. Espero que você passe a ser seguidor do programa agora. Já sou. Já é. Então, conta um pouco o que vocês têm feito nessa área de pastagem aí, para dar uma introdução digamos, estado da arte, e aí eu vou fazer umas perguntas para você. Tá ótimo. Bom, boa tarde a todos. Primeiro gostaria de agradecer o espaço, Rick, para a gente bater esse papo aqui, para um tema tão bacana aí como o manejo de pastagens, né? Como melhoramento genético de forrageiras. Como você falou, e está certo, o principal intuito do melhoramento genético das forrageiras hoje é realmente a produtividade do material em si, e aí a gente pensa lá em acúmulo de forragem, produção de forragem, de matéria seca e, consequentemente, animal, que aí nós avaliamos também, que aí é ganho de peso diário, produção de leite e entre outros questões que a gente pode mensurar em relação à produtividade. E o que vocês fazem? Porque o Brasil tem, eu estava te falando antes do programa, você pergunta qual é o pasto, é braquiarão. Aí você estava me explicando que tem nomes diferentes, né? Marandu aqui em São Paulo, é isso? Isso, o marandu é o nome do cultivar, né? Nós temos um país continental e dessa forma aí criam-se os nomes comuns conforme a região. Ele também é conhecido como brisantão, como braquiarão, e o nome do cultivar é marandu, né? É interessante porque o marandu sempre é a nossa testemunha nas nossas avaliações, seja nas avaliações que quantificam o material, que a gente costuma fazer sobre cortes daí, ou seja nas avaliações que a gente faz com animais, sob pastejo. A gente sempre coloca a braquiária brisanta cultivar marandu como testemunha, devido ao amplo uso, como você mesmo citou, que praticamente toda a fazenda de pecuária no Brasil, se não tem, já teve o capim-marandu entre suas principais pastagens. Me conta uma coisa, o grande problema da pastagem é a seca, não é? Sim. Se eu não estou enganado. Nessa época agora que nós estamos, outubro, novembro, né? Chove, a pastagem fica uma beleza e tal. Tem alguma forrageira que resista bem ao período da seca? Já existe isso?
Essa é uma característica que nós buscamos também nos materiais. A gente costuma falar hoje que, por exemplo, o marandu, ele 80%, 75%, 80% da forragem que ele produz durante o ano todo, ela se acumula no período das águas. E aí 20, 25% se acumula no período seco. Um dos critérios para a gente selecionar uma nova variedade é que ela tem uma produtividade melhor no período da seca. Ou seja, ela divida melhor isso. Que ela produz aí seus 65%, 70% na época das águas, mas que ela continue acumulando forragem e de preferência forragem verde e folhas no período da seca também. A gente sabe que é onde é o gargalo aí de grande parte dos pecuaristas, né? E com relação à pasta, eu tenho ouvido falar muito, não sei se vocês mexem com isso, que é antigamente se chamava de método Voisin. O método Voisin era muito complicado, você deve ter estudado isso. Mas hoje tem pecuaristas, esses que não tem uma UA por hectare, mas tem 8, 6 e tal. Eles fazem um rotacionamento, uma rotação muito rápida, né? Muito rápida do pasto. Por quê? Qual é o gado tem que comer o quê? A folhinha verde, ele come a raiz. Qual é o motivo disso? É porque o pasto se estraga, vamos dizer assim, falar um português. A intenção é que os animais pastejem sempre a maior quantidade de folhas possível. Folha. Verdinha. Isso, folha verde, folha viva, né? É o que os animais têm a preferência. Quando você emprega o pastejo rotacionado, você procura manter em todos os seus piquetes a forrageira entre a altura de saída dos animais e entre a altura de entrada dos animais. E essa altura de saída e entrada foi uma referência que criou-se em consequência à interceptação luminosa, ou seja, a partir de um momento que o dossel da forrageira intercepta mais de 95% da luz que chega, ela para de crescer folhas e começa a acumular mais talo, ela começa a alongar os colmos. E nesse sentido, é a altura de entrada dos animais. Então, a partir do momento que as empresas que trabalham muito com isso, relacionou com a altura devido a ser muito mais fácil para o pecuarista mensurar do que a interceptação luminosa, que é complexo. E dessa forma, é o momento de colocar os animais para que não se alonguem os colmos e os animais pastejem apenas as folhas ou o mínimo possível de como, que vai resultar nos bons resultados de ganho de peso, de leite. E aí vai ter um momento que é a altura de saída dos animais daquele piquete, que é para que os animais não pastejem a um ponto que chegue a danificar os meristemas de crescimento da planta e prejudicar a produção futura dessa, a recuperação dela, o acúmulo de forragem dela. Ok. Paulo, eu esqueci de avisar, a gente tem 2 intervalos, mas é rapidinho. Tá ótimo. Tá bom? Eu converso com o engenheiro agrônomo Paulo Ramalho, ele é coordenador de desenvolvimento tecnológico da Barenbrug. Barenbrug é uma empresa holandesa e especializada na questão da produção de sementes, de forrageiras e, enfim, qualidade e produtividade. Nós voltamos já, até já. Nós estamos sentindo lá, cara. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Hoje o assunto é forrageiras, pastagens, braquiarão, brisanta. Eu já fiz muito artigo de coisa que acho que nem se usa mais. Capim elefante, que também é braquiária, acho, né? Um capim elefante é outra espécie, na verdade. O pessoal usa muito para capineira, né? Como é que é o nome? Esqueci. Que brota na água, tem um específico. Pode ser umidícula, provavelmente. Umidícula. Enfim, eu converso aqui com o Paulo Ramalho, que trabalha na empresa que cuida disso, que é a Barenbrug, coordenador de desenvolvimento tecnológico. Como é que você melhora? Quais são as qualidades desejadas numa forrageira, num pasto? Quantidade, vocês analisam, por exemplo, o que a folha tem de, sei lá, vitamina, não sei se tem. O que você analisa? Sim. Bom, inicialmente, como que a gente obtém um novo indivíduo? É através de cruzamento.
Através dos cruzamentos, a gente obtém uma população de indivíduos. Normalmente, para fazer o cruzamento, nós utilizamos 2 espécies. E com essa população, você passa a selecioná-los individualmente, conforme principalmente a produção de massa, ou seja, durante o ano, durante o primavera, verão e outono e inverno, né, águas e seca, você seleciona eles sob corte, avaliando a produção de forragem, e essa forragem você avalia em questões nutricionais, ou seja, o teor de fibras digestíveis, a digestibilidade in vitro da matéria seca, a questão da proteína bruta e diversas outras características Isso tudo tem no capim? Isso tudo tem no capim, inclusive os minerais, né? Os minerais que o pecuarista costuma colocar para os animais no coxo, aquele famoso sal mineral, aquele composto. No capim também nós temos minerais e a ideia é que se coloque através do coxo o que está em falta no capim. Então esse também é um critério de seleção para você conseguir um novo cultivar interessante a ponto de que diminua a demanda de mineral no coxo, né? Porque sal mineral baixo quase todo mundo dá. O que eu queria entender é isso. Então, para analisar o que você chama de um elemento, sei lá, é a massa, né? Quer dizer, quanto ele produz de massa e essas proteínas, minerais e tal. Isso inicialmente, né, Rec? Isso inicialmente você faz dessa maneira através de corte. Uma segunda etapa dos cultivares que se destacam, eles vão para a área de pastejo mesmo. E aí você avalia, por exemplo, as últimas avaliações que nós estamos fazendo são com novilhas e a gente avalia o ganho de peso das novilhas durante 2 anos sobre essas áreas aí e aí faz uma mensuração bem delicada. Inclusive nós costumamos a fazer em parceria com universidades, que é um benefício mútuo para nós como companhia, para as universidades, que é a proximidade com a indústria, e também para o produtor, porque nós conseguimos fazer a avaliação próximo à fazenda dele. A gente consegue tirar aqui de São Paulo, que é onde é a nossa indústria. O negócio da pastagem, da gramínea, deve ser bastante complexo mesmo, porque tem um fator que é inevitável, né? Que o animal pisa lá em cima do... Sim, o animal tem preferência, né? Ele escolhe, ele gosta de um, não gosta do outro. Justamente. Então esse é um outro ponto também, que é a aceitabilidade não é uma coisa pelos simples, animais. planta o capim lá e... E mesmo a avaliação em si é muito desafiadora, né, Rec? Porque você busca por resultados de ganho de peso mais interessante do que o marandu, por exemplo, que é a nossa testemunha. Só que tem a questão genética do animal mesmo, né? E cada animal é um. Então, é uma variável que a gente não consegue controlar nessas avaliações, mas felizmente temos tido bons resultados em relação ao ganho de peso superiores em até 40% do que o cultivar mais plantado hoje. Um animal que criado a pasto, ele consegue engordar quanto por dia? Vocês têm esse cálculo? Dá um exemplo, pode ser pecuária leiteira ou pecuária de corte. Não importa. Por exemplo, eu tive resultados aí dos ensaios de demonstração da safra passada, que aí já são os ensaios, que é a responsabilidade do desenvolvimento tecnológico, e nós colocamos a nível de fazenda também. Buscamos alguns pecuaristas que mensuram bem a produtividade. Esse é o grande desafio. Eu acho que hoje o mensurar dentro da propriedade pecuária é um grande desafio para o pecuarista. Devido às questões de estrutura mesmo e questões cultural de pessoas. Então nós buscamos esse tipo de pecuarista e instalamos os materiais junto a eles, fazemos todo o pacote de recomendação de produção com esse material e ele avalia o ganho de peso com os animais dele. Nos últimos resultados, respondendo a sua pergunta, nós tivemos no período das águas, isso um experimento no Paraná, nós tivemos animais já erados, né, de 15 arrobas, ganhando 750 gramas por dia no período das águas, né? Já no período seco, que é quando se tem uma disponibilidade menor de forragem, a gente teve um desafio muito grande aí, devido à adequação da taxa de lotação de animais. A gente trabalhou com uma taxa de lotação muito elevada para o período,
e, consequentemente, baixou muito a disponibilidade de forragem. Então, nós tivemos um ganho de peso muito inferior, 200 gramas por dia. Então, esse é o grande desafio do pecuarista, é nas águas, ele tem uma quantidade de animais na fazenda respondendo bem com aquela produção de forragem, mas no período seco, essa produção, o acúmulo de forragem cai bastante e ele tem que ter uma estratégia para isso, Rec. Eu cito aqui a produção de silagem, o feno, o pré-secado, ou mesmo diferir a pastagem para que ela acumule um pouco de matéria seca e ele não passe tão apertado no período da seca. Com a chamada forrageira, você faz silo, faz silagem? Pode-se fazer. Ah, pode-se é? fazer. Mas aí ela fica seca, ela não fica verdinha. Na verdade, na produção de silagem, você ensila ela assim como você ensila o milho e o sorgo mesmo. Bem úmida, vamos dizer assim, e aplica ela a um processo de conservação no silo, né, na trincheira ou de alguma outra maneira. Quer dizer, você pode pegar essas sementes, A forragem, corta e bota num silo, trincheira lá. Pode fazê-lo. É um pouco mais desafiador porque o teor de água é mais alto, então exige do pecuarista um maior cuidado na conservação, mas você pode fazê-lo. Tecnologias que vêm crescendo muito, Rec, é a produção de pré-secado, que é quando você corta o material e deixa ele, depende muito da temperatura e umidade do dia, mas se deixa ele secando por meio dia ou até um dia, para que a umidade desse material chegue em torno de 65%, 60%, e aí após isso você faz aquelas bolas de pré-secado e envelopa com um plástico, onde o material permanece conservado por mais tempo. Chamado fardo redondo, é isso? Isso mesmo. Além desse, que é o pré-secado, que é um pouco mais úmido, nós temos o feno, que também é da mesma maneira, mas você deixa ele perder mais umidade no campo antes de fazer as bolas. Vamos a outro intervalo, eu converso com o Paulo Ramalho, engenheiro agrônomo, coordenador de desenvolvimento técnico da Barenbrug. Nós voltamos já, até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Entrevistado é o Paulo Ramalho, engenheiro agrônomo e coordenador de desenvolvimento tecnológico da Barenbrug, que é uma empresa especializada em forragem. É gozado, agora que no intervalo eu estava pensando aqui. A Barenbrug é holandesa. A Holanda, acho que não tem pecuária de corte, tem pecuária de leite. Muito leite, né? Muito leite. Uhum. Mas os bezerros machos também vão para algum lugar, né? Viram vitela, né? Lá, aqui no Brasil que vitela não faz sucesso, mas na Europa com certeza. É gozado um país daquele que os canais não são para levar água, mas para tirar a água de lá, porque eles estão abaixo do nível do mar, especializado em forrageiras. É com curiosidade minha, não sei porquê. A Barenbrug é uma empresa já de mais de 100 anos na Holanda, né? Uma empresa familiar. E a Barenbrug é especializada em forrageiras e gramados esportivos. Gramados esportivos nós não trabalhamos aqui no Brasil. E as forrageiras que eles têm lá e são especializadas são forrageiras de clima temperado. Então nós temos negócios com esses tipos de forrageira, que aí é o azevém, a festuca, os trevos, no sul do Brasil, mas nós somos aqui em São Paulo e no norte do Brasil, nós somos os líderes em melhoramento genético de braquiária e pânico, que são forrageiras de clima tropical, perenes, né? Quer dizer, se eu quiser fazer um campo de golfe com 8 buracos, tem que ligar para Barenbrug na Holanda. Nós ainda não temos nenhuma forrageira adaptada ao nosso clima aqui, mas é interessante que temos uma tecnologia muito grande no sentido de gramados esportivos, inclusive na Copa da Rússia, a última Copa do Mundo, 5 estádios eram com a forrageira da Barenbrug. Para golfe não tem? Golfe tem também. Lá. É muito interessante porque eles têm uma cultura de... Os jardins têm muita importância lá fora, né? Sim. Inclusive os canais de venda são supermercados dessas gramíneas aí que o pessoal acaba por plantar todo ano por causa do inverno rigoroso, né? Lá o que é problema para nós não é problema na Europa, né? Nem nos Estados Unidos, porque quando chega o inverno tudo vira neve, tudo não, mas grande parte. E não tem doença, não tem bichos que não resistem, e por aí vai. No Brasil, vocês atuam no país inteiro?
No país inteiro e também na América Central, América Latina. Nós fazemos exportação para a África também e Oriente Médio. Vocês produzem semente? Nós produzimos sementes, fazemos toda a parte de beneficiamento, né, que é a limpeza das sementes. Fazemos o tratamento, nós fazemos o tratamento das sementes, né, que aí aplicamos diversos produtos e também em conformidade ao que o mercado exige ou que o cliente gostaria de utilizar, e fazemos a comercialização. E vocês mesmo é que têm propriedades para produzir semente ou vocês terceirizam isso? Nós fazemos em sistema de cooperação. Como é feito boa parte das sementes, não só de forrageiras, mas também soja e milho, né? Que é o produtor, nós acompanhamos os produtores e fazemos todas as vistorias. Eles multiplicam o teu material básico, é isso? Isso mesmo, eles multiplicam o nosso material e mandam para nós para fazermos toda a limpeza e o tratamento. Tá, e o tratamento é o que? É defensivo? O que se põe lá? Normalmente, eu não sei. Aqui no Brasil nós costumamos utilizar muitos defensivos, né? Principalmente, como você disse, nós não temos um inverno para quebrar ciclo de pragas e doenças. Então, a pastagem vem sendo acometida por diversos insetos. Posso citar mesmo a lagarta do cartucho, que é do milho. Eles comem forrageira. É um problema sério na formação de pastagens aqui. Nós temos alguns coleópteros sugadores que também causam problema, formigas, cupins. Então, nós temos um pacote que visa proteger esses insetos. E também nós temos um fungicida que é para controle. Como as sementes são colhidas do chão, normalmente vem com certa infestação de fungos. Então, nós temos um fungicida para fazer a asepsia e também focando alguns fungos de solo, como a Rhizoctonia e o Phytium, que pode ser um problema também nas áreas de agricultura, né? Quando a braquiária veio para o Brasil, eu já trabalhava. Você ainda não, você era menino. Ela estava indo muito bem. Braquiária comum, braquiária baixinha aquela. Aí, cara, apareceu um negócio chamado cigarrinha das pastagens. Sim. Isso ainda existe? Parece uma espuma, né? Isso, ainda existe e hoje nós temos um desafio maior, que é a cigarrinha da própria cana-de-açúcar, que também ataca as pastagens. Então, nós temos mais esse patógeno aí para olhar em áreas de pastagem aí, que pode diminuir muito a produção. A braquiarinha, como você mesmo citou, é um capim que é super suscetível a esse tipo de inseto e, dependendo das populações que atacam, o capim parece que chega a dessecar, assim, realmente casos de reforma de pastagem. Esse também é um ponto que nós estamos trabalhando em cima, desde lá o melhoramento genético. Nós temos áreas lá na Barenbrugge onde nós multiplicamos cigarrinhas para avaliar os materiais sobre intenso ataque de cigarrinha e, dessa forma, a gente conseguir selecionar materiais que sejam mais resistentes ou tolerantes a isso. A pesquisa é toda feita aqui no Brasil, lá em Ribeirão? A pesquisa é toda feita aqui no Brasil, em Guaíra, né? Que é o município onde fica a indústria. Em Ribeirão nós temos o escritório comercial. E tem algum tipo de pesquisa um pouco mais direcionada, um pouco mais específico, que a gente faz nas outras unidades fora do Brasil. E você que falou no começo que vocês trabalham com universidades e tal, né? Também, não é isso? Isso. Nós temos um grande banco genético aqui no Brasil, que nós trouxemos de fora do Brasil, de braquiárias. Nós temos também uma pessoa que coleta genótipos na África e manda esses genótipos para nós, que servem como base para os cruzamentos. A origem da braquiária é África? Sim, tanto a braquiária como o pânico são... o pânico qual é? Qual o nome popular? O nome comum, mombaça, por exemplo. Mombaça. Mais antigamente nós tínhamos o capim colonião, que era aquele mais cinzento, não tem mais. Um pouco. Comercialmente muito pouco, porque o mombaça o substituiu, né? É um capim mais produtivo, o mombaça. Capim também é que nem raça de gado no Brasil, tem moda. Não tinha o tal de Trifton? O Tifton ele já é da espécie dos Cynodons, né? Ainda é muito utilizado. O maior desafio dele é a implantação, que é feita através de mudas, né? E não com sementes. Então, esse cultivar aí, nós inclusive temos um Cynodon, que é da mesma espécie, né? Que ele é propagado através de sementes, e aí muito interessante para os produtores
de leite, aras, os cavalos, equinos, caprinos se dão muito bem com esses materiais. Tá bom, nosso tempo acabou, Paulo. É Que rápido, pena. tá vendo? Eu ia te perguntar do Kikuyu agora. O Kikuyu é umidícola. É umidícola, é da umidícola água. também. Não é da água que dá na água. Sim, sim, são para áreas mais encharcadas ou alagadas. É bom esse programa. Eu aprendo, professor, esse negócio. Paulo, nosso tempo acabou. Muito obrigado pela sua visita, Eu que agradeço. pela sua viagem aí para vir até aqui. E eu estou à sua disposição. Quando você vier a São Paulo e quiser conversar, vem para cá que eu estou por aqui sempre, tá bom? Tá ótimo. Nós também convidamos você para fazer uma visita lá na nossa indústria. Prometo que vai ser um dia bem construtivo. Olha, eu vou uma vez por ano lá, mas eu vou quando é o AgriShow, eu vou para Ribeirão. Tá? Guaíra é bem pertinho de Ribeirão. É bem pertinho. Nós podemos fazer uma viagem lá de manhã, depois então. tomamos um chopp à tarde. Isso, no Pinguim. Pode ser também. Paulo, muito obrigado pela tua atenção. Até a próxima entrevista. Obrigado. Obrigado. Gente, é isso. Segunda a sexta, o programa no ar. Até. Tchau, tchau.